Mas assim, tem oportunidade para todo mundo nesse mercado de TI. Eu parabenizo vocês aí por essa oportunidade que está dando para as pessoas falarem e influenciar esses novos talentos que estão por vir aqui no mercado. Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast Com TI Tudo. E hoje, com o apoio da Magna TI, teremos aqui um grande parceiro que é o Adriano Lemos, diretor da Mindworks, uma empresa brasileira sediada no Espírito Santo e que agora com filial em Belo Horizonte. O Adriano vai contar para a gente bastantes histórias aí da área de TI, bastantes negócios, oportunidade. Adriano, conte tudo e seja bem-vindo. Obrigado. Shot, parabéns. Se reinventando cada vez mais, né? Todo ano vem com a novidade, agora isso é super legal. Um prazer participar e parabéns aí para o canal, né? Contei tudo, muito legal, parabéns. Prazer é nosso, seja bem-vindo e conte bastante histórias pra gente. Primeiro, né, fale um pouquinho da Mindworks, que é onde você está direcionando a empresa hoje, desbravando aqui nossos horizontes nas gerais. A gente iniciou o podcast dando preferência, né, para o mercado mineiro, sabendo que os talentos que a gente chama para bater um papo são referências no Brasil todo. E você já morou em várias áreas, trabalhou em vários mercados. Conte um pouquinho aí sobre a Mindworks. Bom, é um prazer poder representar a Mindworks aqui. A Mindworks é uma empresa genuinamente capixaba, que eu sou também capixaba, né? Todo mundo acha que eu estou aqui e sou mineiro, então tem que contar essa história que sou capixaba. A empresa está completando esse ano 25 anos e agora esse mês tem 3 anos que a gente abriu uma filial aqui, da Mindworks aqui em Minas Gerais. Então, desbravando realmente o mercado, várias empresas aqui já bem estruturadas localmente e tal. Então, a Mindworks aí com toda a sua estrutura de serviço, toda a sua qualidade na parte de processo e tal, vem trazendo aqui para o mercado mineiro aí uma opção boa de tecnologia, de TI. Então, temos um time aqui de vendedores, de pré-venda e contamos com toda a estrutura por trás da Mindworks lá no Espírito Santo, que é uma empresa já com mais de 200 funcionários, que tem um foco muito grande na parte de serviço. A Mindworks começou toda a sua trajetória como é uma empresa centro de treinamento Microsoft, né? Então o Niazi, que é o fundador e o presidente da empresa, tinha aí uma característica de estar sempre à frente nessa parte de certificação do Estado, sempre foi referência. Então a Mindworks no Espírito Santo era referência para todos os profissionais de TI, praticamente quase todo mundo que trabalha com TI passou pela Mindworks lá, e ao longo do tempo ela foi se reinventando, foi crescendo, adquiriu algumas empresas. Hoje tem um foco muito grande na parte de segurança, na parte de infraestrutura de TI, outsourcing, e aí a gente trabalha muito a parte híbrida, de nuvem híbrida, então a gente trabalha tanto a parte de nuvem com a AWS e Microsoft, quanto a parte de hiperconvergência, por exemplo, com o Nutanix. Mandar um abraço aqui pro amigo Niazi, né, parceiro de longa data, parabéns Niazi, a gente que começou lá atrás, né, a gente fica feliz com esse sucesso. A Mindworks realmente faz escola no Espírito Santo, né? Geriu muitos anos o Comitê de TI do Estado. É muito bacana essa história. Adriano, e o desafio, né? Você tem um currículo enorme, extenso em multinacionais, né? Tirando a Itautec, embora que todo o Grupo Itaú, o próprio brasileiro, considera uma multinacional, né? E o Grupo Itaú tem uma história de ter começado também em Minas Gerais. E para quem pouco conhece, o mercado financeiro do Brasil nos anos 70, 80 era Belo Horizonte, né? Não era São Paulo, o que aconteceu migrando com o tempo. E quase todo mundo acredita que o Grupo Itaú nasceu e é 100% paulista, né? Tem uma história em Poços de Caldas, né? Isso. Ponto. Itaú de Minas. Itaú de Minas. E nasceu, várias empresas chamam alguma coisa Itaú, né? Aqui no histórico de Minas Gerais, até Cimentos Itaú. A gente tinha aqui na cidade de Contagem. Como que foi a Itautec? Que pra gente, eu como cliente, né, meu primeiro computador foi um Itautec, foi o primeiro Itautec multimídia, né, tinha as caixinhas de som ali no monitor. A gente tinha uma impressão que a Itautec era uma empresa multinacional e ela se comportava como tal. E você tem uma história desde a Itautec, né? Na verdade é um pouco mais longa. Conta um pouquinho aí pra gente. Eu queria até voltar um pouquinho no tempo. Antes de Itautec, eu entrei na Itautec, já era finalzinho de reserva de mercado, mas assim, a história bacana é que eu comecei como estágio na Vale, trabalhando com tecnologia na lá. Vale do Rio Doce, né? Vale do Rio Doce, Então, assim,
Na verdade, meu primeiro computador foi há 40 anos atrás. Eu tinha um CP400, que era um computador em casa, que eu ligava na TV, com um gravadorzinho de fita, de áudio e tal. Aí comecei a trabalhar, fiz uns cursozinhos de uma empresa lá chamada Cosmos, que fazia uns cursos de Basic, de Assembly e tal. E depois fui continuando com informática e tal. 17 anos comecei a fazer estágio na Vale, e lá, em um dos job rotation da Vale, eu fui parar num laboratório de tecnologia que tinha computador na época, pra você ter uma ideia, não tinha nem mouse ainda. A Vale naquela época já tinha iniciativa do era job CVRD, rotation, né? Então era CVRD, na época a gente estava trabalhando lá no laboratório, tive acesso com computador e tal, e aí era rede coaxial naquela época. Depois fui fazer um estágio, na época eu fazia Escola Técnica Federal, fui fazer um estágio na Cisco com S, que era uma das empresas aí da época de reserva de mercado, que era do Henrique Maxud. Então fiz um estágio lá, comecei a trabalhar com esses equipamentos. Então na época a própria Cisco, ela tinha um mini próprio lá, que ela tinha um sistema operacional próprio lá, o Cisne. A gente trabalhava com os editor de texto chamado RDP. É bom só salientar para todo mundo que nessa época não tinha um Windows, Linux, né? Para você ter o computador, você tinha que programar o seu sistema operacional. E quem teve essa época do CP já aprendia a programar seu próprio sistema, né? Porque não tinha um iniciar, né? Que você apertava um botão o computador já iniciava numa área de trabalho, né? Você tinha que pensar o que ele ia fazer para você, né? Importante ressaltar também que nessa época você não podia importar computador ou equipamento, servidores. Não podia importar nada, né? Então, na verdade, as empresas faziam uma joint venture no Brasil. Por exemplo, a Cisco ela era responsável por trazer os equipamentos RISC da IBM. Então, ela tinha uma distribuidora de RISC. Na época, tinha uma empresa de elevadores também que trazia RISC. A Itautec, por exemplo, ela tinha uma joint venture com a IBM para trazer o AS400. E a Cisco também era uma representante da Epson. Praticamente a Cisco que trouxe a Epson no Brasil. Então, foi assim, um estágio bem legal. Eu lembro que até no meu primeiro desafio, eu comecei a me desenvolver rápido como técnico lá e assim, ganhava até a confiança dos clientes. Eu lembro que uma transportadora lá parou, os caminhões começaram a fazer fila lá na porta, e era um equipamento mini, um super mini, né, um supercomputador lá, que ele ficava dentro de um data center lá, era esse grande supercomputador e uma grande impressora de linha lá. Ele tinha parado os caminhões tudo na fila lá, aí falou, Adriano, vai lá. Fui lá, corri lá, cheguei dentro do CPD, tinha um telefone, aí falei, cara, pro técnico, como é que a gente abre esse computador? Aí ele foi lá, foi falando pelo computador, tira os parafusos aqui, tira o parafuso ali, tirei o gabinete do Super Mini. Ele falou, tá vendo essa memória? Dei um shutdown na máquina, ele ensinou como é que dava o shutdown, que era sistema operacional, se chamava SCO, Santa Cruz Operating System. E aí ele falou, dá um shutdown, tira a memória, passa uma borrachinha, coloca lá, coloca o gabinete, reza aí e liga a máquina. Na hora que ligou a máquina, na hora que só dela botar, a impressora em linha começou a sair as impressoras lá, e o pessoal lá do lado de fora lá aplaudiu e tal, saí como herói daquela manutenção ali. Ali faltou só tocar a musiquinha do Missão Impossível, né? Você tinha vantagem, né? Não precisava carregar um sistema operacional pesado, porque sistemas operacionais naquela época, a gente tá falando de 40, 50K, sim. Né? Não era nem mega. Uhum. Já começou a processar a impressora. 2, a gente era catequizado para ter medo de colocar a mão em qualquer peça eletrônica do computador, né? Então, você tirar a memória e passar uma borracha já quebrou uma barreira na sua vida absurda, né? Sem dúvida. Naquela época, a gente tinha medo até de tirar poeira de cima da máquina. Exato. Se tirar essa poeira, pode ser que ela parasse, né? Então, nessa época, essas máquinas, CID, Labo, Cobra, Cisco... Então, era máquina que realmente funcionava lá com terminal VT100, por exemplo, terminal com ligação RS-232. Então, era um monte de controladora para pegar os cabos seriais, né? Então, nem existia mouse, nem nada. Então, o pessoal ia navegando como se fosse um alt-tab nas telas gráficas lá dos terminais. As redes nessa época, ou era rede com cabos seriais ou com coaxial. Coaxial. Né? Coaxial. Então, era... Você tinha formato rede estrela e tal, Isso, que era o coaxial, muito por limitado. exemplo, se no meio do caminho rompesse um cabo ali, parava toda a parte serial ali. Então, a gente... Travava tudo, né? Travava tudo. Era bem legal. E depois, Itautec? Depois da Cisco, aí eu fui para eu lembro até que eu fui para uma revenda
conhecida lá no Espírito Santo, chamada Espaço Informática. E aí eu fui lá comprar um computador e na hora lá um dos fundadores estava dando suporte na impressora Epson. Eu vi que ele tinha dificuldade de dar suporte. Eu falei, você quer que eu falo com o seu técnico aí, dê um help? Aí eu falei com ele, dei um suporte pro técnico dele, ele olhou e falou, você não quer trabalhar aqui não? Eu falei, trabalho. Aí comecei a trabalhar na Espaço, que era uma empresa revenda da Scopus, que era uma empresa do Bradesco. Uhum. E aí mexia com terminal, VT100, fazia muito serviço e tal. Depois ela ganhou muitos contratos de Petrobras, chegou a ter quase 1.500 funcionários aí no mercado. E aí nessa época, como técnico, era uma característica interessante, é que eu ia para os atendimentos, aí era cliente de supermercado, varejo, em casa. Às vezes eu não conseguia resolver o problema, mas deixava o cliente satisfeito. Falava, não, vou fazer isso e tal, mostrava qual que eram os próximos passos e assim, e quando eu começava um atendimento, não tinha almoço, não tinha jantar, não tinha nada. Eu ficava tocando ali o atendimento até resolver. E aí os clientes gostavam e tal. E aí eu comecei a receber um feedback legal. Falou, não, a Adriana é legal, atende bacaninha. Eu acho que é um cara que dá para ir para a área comercial. Aí um dos sócios lá da Espaço, na época, me convidou para ir para a área comercial e tal. Começamos a desenhar esse caminho aí. Só que ele teve um acidente fatal, acabou falecendo um dos sócios e tal, e ficou na cabeça do outro sócio que eu tinha que ir para a área comercial. Aí chegou uma época lá que ele falou, Adriano, chegou o momento aqui da sociedade e tal, você vai vir para a área comercial, e assim, consegui me desenvolver bem lá. Na época, fiz muito projeto na parte de rede, essa empresa era muito forte de Tricom, fizemos grandes projetos lá na região, era um representante da Itautec, então a gente fazia praticamente toda a parte de automação comercial e bancária do Estado. Então, isso dava uma relevância muito boa para a empresa. E depois eu acabei assumindo o desafio de ir para a Itautec, aí vim para Minas Gerais em 2001. Esse tempo todo técnico, continuando só na Praça do Espírito Santo? Isso, só no Espírito Santo. Para negócio, o Espírito Santo ele é mais mineiro ou mais carioca? Eu acho que o Espírito Santo é um pouco misto, né? Fica meio ali no sudeste, no meio do caminho, entre o carioca e o mineiro. Então, e assim, aí São Paulo também tem uma influência muito grande. Quando você veio para Minas Gerais, em tese, você encontrou o cliente mais difícil de fazer negócio. Sim, aí eu aprendi realmente a vender. Aqui, porque se a gente vende em Minas, fica rico em qualquer lugar, não fica? É. A questão é você querer mudar de lugar, né? É. Mas assim, nessa época, uma coisa que eu aprendi muito com o time que tinha aí na época, Júlio Góra, que era o gerente, o Fred, por exemplo, que foi para o México depois, o Elbert, que era um diretor nosso fantástico, e assim, a gente aprendeu muita coisa com eles, então a gente começava também a rodar muito o interior. Então, eu era um gerente de contas que cuidava de metade de Minas e um outro gerente de contas atendia a outra metade. Então, nessa época, eu aprendi como trabalhar com revenda e tal. A gente tinha atendimento direto, mas a maioria era em cima dos canais de venda. Então, aprendi como parcerizar com esses canais de venda. Eu já era uma revenda, então já sabia o que as revendas precisavam de apoio. Então, dei esse apoio lá e vendemos bastante. Até que em 2005 eu fui promovido para gerente Norte-Nordeste. Eu praticamente nem tinha pisado ainda no Nordeste, aí eu podia escolher qualquer lugar para abrir a filial. Abri uma filial em Salvador, e aí lá também tinha uns canais que eram os maiores canais de venda da Itautec. Aí quando chegou lá, eles ficaram um pouco assustados, falaram, nossa, a Itautec está botando força de venda aqui direta, vai me atrapalhar. Mas foi o contrário. A gente alavancou bastante. Somou com eles, trabalhou em conjunto. Eles, alavancou bastante, ajudamos bastante, essas revendas cresceram demais. Então, essa revenda vende, você está batendo meta do mesmo jeito, né? Então, assim, eu sei que na época, em ordem de grandeza mais ou menos, a gente praticamente multiplicou por 10 o faturamento da região. Aí eu coloquei vendedor em Salvador, em Recife, Fortaleza, Manaus, Belém, então foi uma aventura... Isso era que ano, mais ou menos? Entre 2005 e 2008, mais ou menos, 2009. Já é uma história longa, né, nessa parte comercial. Então, assim, eu às vezes viajava no domingo e voltava só no outro sábado, assim. Eu acordava, não lembrava em nem qual cidade eu estava mais, de tanto que a gente rodava. E assim, o mercado lá do Norte e Nordeste é muito interessante, né? Os clientes são muito receptivos, totalmente diferente de... Às vezes você vai de um cliente que é um absurdo de potência e ele te leva no primeiro dia para comer na casa dele, né? Para almoçar na casa dele, para ir no final de semana, faz questão que você dorme. Aqui no interior de Minas também era assim. Eu lembro que eu atendia alguns supermercados, chegava um horário lá e falava assim, opa, agora vamos parar aqui essa reunião, vamos lá em casa almoçar, dar uma cochiladinha aqui, lá para 1h30 a gente volta para o supermercado e continua negociando. Era interessante. Mas lá no Nordeste, assim, era um negócio fora do comum, assim, a receptividade dos clientes... A gente chegava lá, tinha às vezes carro oficial lá nos aguardando para levar para reunião, depois levar para hotel.
Então era bem legal. E volta e meia a gente visitava cidades históricas, cidades turísticas lá do Nordeste, então volta e meia falava, vem, mas fica para o final de semana. Às vezes ia para lá, minha esposa ia para lá, a gente só voltava no domingo, às vezes de uma reunião. Eu que trabalhei com suporte telefônico de internet, a gente se assustava quando começou a atender o Nordeste, né? Muito brabo, tal, incisivo no jeito de falar. Mas depois que você conhece o jeito, você vê mais que a forma é misturada com sotaque, né? Uhum. Mas que são parceiros demais, são humildes demais, muito carinhosos, né? E uma coisa interessante lá também, assim, às vezes a gente tinha dificuldade aqui em Minas, que queria vender uma tecnologia nova, e aqui em Minas eles falavam, não, mas onde está rodando? Podemos ligar lá, podemos lá visitar? Lá no Nordeste era o contrário, ele queria ser o primeiro a ter a tecnologia implementada. Então isso era super interessante, eles eram bastante desbravadores de tecnologia. Então, falar de uma tecnologia nova, podia ir lá neles... Eles gostam das ideias, eu acompanho pessoalmente, realmente eles gostam de inovação. Pernambuco hoje é um celeiro de tecnologia. Maravilhoso, né? Tem polo de TI para todo lado. O Polo Digital lá ajudou muitas multinacionais a desenvolver vários produtos. Bastante. Não só isso, mas Bahia, o Ceará também tem empresas fantásticas. É interessante porque quando você fala que eles podem ser pioneiros em alguma coisa e a ideia é boa, eles não abrem esforços, sim, né? Não dúvida. medem de forma alguma. Aqui em Minas, infelizmente, tem essa dificuldade, né? Parece que andam atrás de alguém. Na verdade, isso mudou muito, né? A Minas também, ao longo do tempo, foi pegando essa vanguarda na parte de tecnologia. Hoje tem muitas startups aqui, muitos unicórnios saíram daqui. Sim, então, perfeito. Desenvolveram, mas assim, não só ficando no mercado de Minas, né? Estão indo para o mundo a oferecer seus serviços. Então, a gente tem, de 2014 para cá, eu acho que o governo estadual também ajudou bastante, né? Incentivando startups, mas a gente vê muita empresa crescendo para vender para fora. Sem dúvida. Eu acho que falta ainda o comércio local, né? A InfoShot, durante anos, o mercado mineiro representou menos de 10% para o faturamento. Isso sempre me incomodou indiretamente, né? O meu mercado principal sempre foi Rio de Janeiro e São Paulo, né? São Paulo, depois Rio de Janeiro, Brasília e Minas por último. Falta valorização aqui na terra local? Isso é até comum de outros estados também, de valorizar muito de fora, né? As empresas grandes de fora e tal. A gente também aqui, por exemplo, apesar de ser responsável por Minas Gerais, eu tenho muitos clientes de São Paulo, do Rio de Janeiro, de fora daqui. O Sul é mais bairrista, né? Tem que ser de lá. O Sul é um pouco mais complicado de vender, mas assim, depois também eu tinha os pares lá do Sul, a gente ajudava em algumas coisas. Na minha última empresa também, que eu trabalhei, tinha uma unidade lá que eu ia muito para lá para ajudar e via que depois que você conhecia também os clientes e o cliente sentia confiança em você, pronto, aí o negócio anda tranquilamente. Então essa questão de gerar confiança é um negócio super importante nesse mercado que a gente trabalha. O aprendizado de vender com o mineiro contribuiu como para o mercado? Então, o mercado, na verdade, do mineiro, na verdade, tem até uma brincadeira que fala assim, que o paulista pergunta quanto vamos ganhar junto, o carioca quanto eu vou ganhar e o mineiro quanto você vai ganhar. Então, assim, eu lembro de um episódio aqui de uma negociação muito grande, um grande varejista que ele negociou, mas na hora de assinar o contrato ele tinha que ter certeza absoluta que eu já tinha dado todo o desconto necessário. Aí nós fechamos, não, é aqui, não tem mais o que fazer. Estava eu e o meu gestor na época, falou, assina o contrato. Ele falou, mas eu vou acompanhando vocês até o portão lá da saída e não quero ver vocês rindo, não. Não vai rir da minha cara dizendo que tinha muita margem e tal, não. Aí fomos lá, chegamos no portão, ele abriu, fechou, saímos, aí que a gente foi comemorar e tal e ir embora. Mas assim, ele só assinou quando ele tinha certeza que ele tinha tirado tudo que poderia da gente. Você sabe que morando em Brasília, se eu pedir algum desconto, aí pergunta se eu sou mineiro, né? Pode ser num cafezinho, qualquer coisa que eu estiver fazendo, se eu brincar. Pagando à vista é quanto? Eu já olho, você é mineiro? Porque, por causa do... Eu falei assim, olha, mas é questão de econômica, né? Se você puder economizar um pouquinho. Mas o mineiro te dá esse jeito de negociar, né? A gente negocia engordando, não é isso? Mas assim... São quantos cafés e pão de queijo para fazer uma negociação? Não, então, assim, depois que a gente gera realmente a confiança e mostra valor... Hoje em dia, especial, né? Com essa questão de nuvem, com essas questões também, agora o mercado está um pouco mais acelerado aí para fechar negócio, né? É difícil e tal... Alguns clientes, por exemplo, que ele fala assim, ele te conhece e tal, fala, não, Adriano, eu já tenho 3 empresas aqui, já está ok. Então, ou seja, para você entrar, gerar confiança, depois também você não sai mais. Você vai estar ali, você tem a confiança. Prestando um serviço de qualidade, você fica ali com uma fidelidade maravilhosa, né? Sem dúvida. Isso, na verdade, é a premissa básica para a gente de prestar esse serviço e atender o cliente bem
isso já é premissa de qualquer forma. Ô Adriano, hoje o mercado de trabalho, a gente vê aí todo lado a falta de mão de obra, né? Como que a MindWorks está passando por esses gaps aí de mão de obra, qualificação? Então, a MindWorks, assim, o que eu falei é um celeiro aí de geração de talentos, né? Então, por ser uma área um centro de treinamento oficial, ela treinou muita gente no mercado e assim, e lá dentro você tem excelentes profissionais que conseguem fazer a transferência de conhecimento para esses novos profissionais, né? Então, tem muitos programas de estágio, programa de trainee, a gente acaba aproveitando praticamente quase todo mundo que passa por lá. Então, a gente treina muito em casa. E aí a nossa rede de contatos também, o nome da MindWorks é bem forte, e acaba muita gente procurando a gente para trabalhar conosco. Se você hoje fosse dar um recado aí para a galera jovem que está formando no mercado, qual que seria uma área legal que você sugeria para estudar? Então, a parte de inteligência artificial, a parte de IA generativa é um negócio que está bombando e que realmente vai ter muita coisa. Mas assim, em nuvem é uma grande oportunidade para quem está começando a trabalhar, porque assim, você vai ficar praticamente no nível de todo mundo, porque todo mundo, assim, eu trabalho com nuvem desde 2014, e aí tem praticamente 10 anos, mas todo dia aparece alguma coisa nova, né? Então, trabalhar com nuvem, trabalhar com IA generativa é o futuro de todo mundo, entendeu? Então, a gente passou aí por um boom de carência de desenvolvedores, né? As multinacionais vindo aqui, recrutando esses desenvolvedores, pagando salários bem altos aí. Isso já deu uma acalmada, já tem mais gente aí no mercado disponível, mas assim, quem trabalha realmente com essa parte de IA generativa aí tem um futuro brilhante aí pela frente. E a parte de ciência de dados, Analytics? Então, dentro da MindWorks nasceu uma empresa chamada Data Source Expert, que é chamada DEX, então ela foi incubada dentro da MindWorks. Depois de 2 anos, ela fez o spin-off e hoje é uma empresa de sucesso. Tem vários clientes aqui na região, no Brasil como um todo. Então, ela criou um produto muito específico para a parte de portal, mas trabalha muito com a parte de ciência de dados, né? E trabalhando agora muito forte com essa parte de IA generativa. E aí, assim, tem ajudado muitos os clientes a tomarem decisão. Em alguns clientes, por exemplo, todo o job lá para fazer a parte dos datasets lá para gerar os BIs, talvez a severidade do chamado é mais importante que o próprio RP que está rodando lá. Alguma tecnologia específica ou está flexível? Então, hoje é muito baseado em cima de Microsoft, mas hoje é mais agnóstico, pelo menos para a camada de apresentação para qualquer front office de BI. Mas assim, hoje ela está dando um foco muito grande em cima da parte do Fabric. Então, dentro do Fabric aí tem uma camada muito grande de serviços aí para a parte de tanto desenvolvimento quanto para extração, quanto para apresentação. E um pouco de Databricks. Então, toda essa parte de Data Lake, de Lake House. Então, assim, é uma empresa que começa a ajudar tanto na parte da estrutura, na topologia de dados, quanto na camada de apresentação. E aí a gente tem cientistas de dados para ajudar realmente o cliente a extrair as informações e cruzar as informações para realmente tomar decisão. E tem todo o time até para desenvolver dashboard, o que for necessário para um BI. Nos anos recentes, aí, antes da pandemia, só se falava em IoT. O que você viu de evolução real? Então, hoje, por exemplo, quando você fala de IoT, você fala de OT para a parte as áreas, as indústrias, pelo menos aí com essa questão da indústria 4.0, você viu uma mudança muito grande. Antigamente, a gente via uma separação muito clara de TA e TI. Isso hoje praticamente está convergente. Então, o OT hoje passou também a ser uma questão muito importante nas empresas, para aí começa a olhar a parte de cibersegurança, começa a olhar performance, começa a monitorar vários outros fatores na automação, que não só o IoT. Mas hoje a IoT é fundamental aí para qualquer indústria 4.0 ou qualquer indústria do mercado. Na pandemia, a gente observou 2 momentos interessantes, né? A consolidação do trabalho home office, mas, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade das empresas, né? Eu acho que foram ataques massivos no mundo inteiro. Você observa hoje uma maturidade do cliente de querer ter o seguro, né? Porque a gente tem seguro de saúde, tem seguro de vida, tem seguro patrimonial, seguro do veículo, mas as empresas, normalmente, você espera acontecer um problema grave para depois se preocupar com a segurança, porque
aquela visão de estar pagando algo à toa, ela ainda é muito latente, né? O que você viu? Viu alguma transformação nesse período? Não, sem dúvida que, na verdade, várias empresas aí sofreram ataques aí que pararam a operação e tiveram um prejuízo muito grande com a imagem, com a reputação e com a continuidade do negócio. Então, hoje as empresas, os gestores de TI, até depois com o LGPD também, isso ficou muito mais aparente, né? Então, hoje você vê essas empresas bem mais preocupadas. Então, as grandes empresas aí tem CISO, tem as pessoas específicas lá para a parte de tecnologia, no C-level da empresa, então reportando diretamente para todo o board da empresa. Então, as empresas hoje têm muita preocupação com a quantidade de negócio, que se para de vender, para de faturar, e tem preocupação com a reputação também, que é super importante, né? Dependendo do dado lá, vazou um dado de uma empresa tal, ela está super preocupada porque pode perder muitos clientes com isso. Então, hoje, a preocupação é constante e isso, na verdade, não para, né? Você não consegue descansar com segurança da informação. Você tem que estar trabalhando todo o tempo, que do outro lado lá, os hackers, os invasores estão trabalhando nessa engenharia reversa para fazer esses ataques e para de alguma forma, penalizar ou tentar, por exemplo, pedir um resgate de Bitcoin de uma invasão específica de um hacker. Então, as empresas têm uma preocupação muito maior, mas, assim, por outro lado, a gente entende também que essas empresas elas estão atribuladas de tanta informação que elas recebem. Então, tantas empresas, tanta multinacional que veio para cá, que oferece solução diferente. É difícil o CISO, o CIO ou até o dono de uma empresa tomar a decisão de qual caminho seguir. Então, nosso trabalho é realmente mostrar essa confiança para ele realmente acreditar no que a gente está propondo de melhor para eles. Eu vou pegar até um gancho, contar um caso recente, né, sem falar o nome da empresa. Nós recebemos uma demanda de uma empresa, recebeu um tipo de ataque, foi invadida e ela precisava reestruturar. Recebeu 5 relatórios. Uma só preocupada com o Fire, outra preocupada com não sei o quê. Eu fui para tentar demonstrar, falei, olha, você tem uma casa aonde você tem um lote onde todo mundo quer te construir parede, muro alto, colocar câmera de segurança, sensor de presença. Mas nesse momento você não tem nada aí dentro. Você está protegendo o quê? Então vamos preparar um alicerce, começar a construir as paredes, depois coloca uma porta. A segurança, ela não precisa ser... Se você não tem nada e for direto para o radical, você não vai enxergar nem suas falhas internas, né? Se você tem vazamento de água em tubulação, se você tem uma laje mal feita, se você tem uma janela que não tranca. E se vendem um terror sem arrumar a parte simples ainda. E a parte simples, a gente que acompanha a TI há mais de 20 anos, a gente sabe, né? As grandes invasões e falhas ainda são dentro de casa, né? E às vezes está na parte simples o que vai te dar um transtorno, um prejuízo gigantesco, não é isso? Sem dúvida. Essa parte de processo, por exemplo, você mapear todos esses processos e tal, é super importante. A MindJokes, até pensando nisso, ela investiu bastante nessa área de segurança, ela até adquiriu 2 empresas lá do Espírito Santo, uma outra que tinha uma perna no sul do país também, então ela adquiriu uma empresa chamada Live Consult, que tinha já parceria com os principais fabricantes aí na área de segurança, e a SafePoint, que tinha um produto próprio também para NOC e tal. E é um negócio que a MindJokes tem investido bastante e tem tido muito retorno e muita demanda nessa área de segurança da informação. O que você vislumbra para os próximos anos aí de inovação e tecnologia? Então, nessa parte para os próximos anos, até esses dias um amigo meu olhou meu LinkedIn e falou, nossa, Adriano, olhando seu currículo, ele dá para ver a história da tecnologia aqui num timeline. Mas assim, eu acompanhei desde a minha época de início de carreira, consolidação de servidores, consolidação de storage, virtualização, essa parte de cloud. Então, assim, acredito muito nesse mundo híbrido, onde a cloud vai crescer muito, mas muitas empresas ainda vão ter demanda por alguma coisa on-premise, então esse híbrido é o que eu realmente acredito. E aí o híbrido você tem que ter segurança dos dois lados, da nuvem e segurança on-premise. Então, e aí começar a gerar dados a partir dessas informações que vocês têm dentro da empresa. Então, toda essa parte de IA integrada com a parte de BI, então ajudando as pessoas a tomarem decisão e a vender mais, né? E aí você tem que passar por toda a jornada também da parte de tráfego pago, né? Então, assim, essa parte de IA, tráfego pago, nuvem e uma solução híbrida, para mim é o futuro aí de todo mundo. E aí, por trás disso, aí você tem muita
muita empresa de tecnologia, fabricante, que vai ter produtos aí para atacar cada tipo de cliente, né? Cada vez surge mais opções de data center na nuvem, soluções multi-cloud. Vou fazer uma provocação de algo que a gente está vivendo agora e que remete ao passado, que talvez a IBM, com tantas inovações, ela fez algo que podia ser fora do tempo. O Teams hoje não remete a gente ao Lotus Notes? Sem dúvida. Ali, na verdade, toda empresa ela tenta meio que fazer um que a gente chama de lock-in, né? Ela tenta falar assim, esse aqui é o seu mundo, eu vou colocar tudo aqui. Vou te travar ali dentro. Vou ficar ali, mas assim, tem para algumas empresas isso funciona bem, para outras empresas só uma ferramenta não vai ajudar, né? Você vê que na época da pandemia o Zoom cresceu absurdamente, mas hoje em dia, às vezes, o Zoom não vai resolver um problema de uma empresa. E às vezes, para o nível da empresa, o Teams vai ajudar, o Google Meet vai ajudar. Mas assim, o interessante do Teams, por exemplo, nesse caso, é que ele organiza a bagunça digital ali. Você tá falando em videoconferência, você está falando no WhatsApp, você está falando no telefone. No Teams ali você consegue ter um resumo de toda a história, de cada reunião que você fez ali, você consegue voltar, remeter ali. E agora com o Copilot e tal, mesmo que você não participe de uma reunião, você consegue colocar lá o Copilot para participar e resumir a reunião para você. Então, assim, isso hoje vai ajudar bastante as empresas a ter a maior colaboração e ter maior performance no trabalho. Lotus Notes, ele era muito avançado para a época? Ele era, e as empresas desenvolviam muita coisa em cima de Lotus Notes. Então, vendi muito Lotus Notes aí no mercado. As intranets eram feitas no Lotus Notes, as intranets, né? Não só isso, mas você pegasse, por exemplo, uma aplicação de reembolso de passagem, uma aplicação de mobilizado, por exemplo, de patrimônio de uma empresa, estava lá desenvolvido em Lotus Notes. Então, a grande dificuldade, por exemplo, da Microsoft para migrar muitos clientes de Lotus Notes, pega uma Vale do Rio Doce, por exemplo. As intranets, né? Então, por exemplo, a Vale tinha várias aplicações hoje, naquela época, desenvolvidas em Lotus Notes. Então, para migrar cada aplicaçãozinha, foi difícil. Aí depois, hoje, nasceu o BPMS, o próprio SharePoint foi ajudando bastante com esses workflows, né? Então, assim, o Lotus Notes tinha um workflow bem interessante para você desenvolver alguma aplicação na época. Nesse tema de aplicações e o App Modernization, o que você vê hoje? A MindWorks está trabalhando com alguma coisa? Você vê alguma solução mais legal? Então, a gente trabalha bastante com a parte de Power Apps e tal, com algumas ferramentas low code, né? Então, isso hoje dá um poder muito grande para a empresa lá na ponta desenvolver o seu próprio aplicativo. É o que, se você for remeter o que o Lotus Notes fazia, ela dava um poder para a empresa desenvolver uma coisa rápida. Eu falo que é o pai da colaboração ali, né? Nasceu praticamente tudo ali. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala de colaboração, então Self-Service BI, então a gente ajuda muitas empresas a dar autonomia para lá na ponta desenvolver de forma estruturada, né? Então, não adianta também você dar a ferramenta e não controlar. Então, a gente ajuda muito nessa parte de governança, na parte de inventário de todos os dashboards que estão disponibilizados, a parte de segurança para ver se não tem nenhum dashboard ali que está com um link que você pode abrir ele na internet. Então, assim, a gente ajuda bastante a dar poder lá na ponta, mas de forma que isso seja controlado, né? Então, nessa minha carreira, a gente ouviu falar muito de Shadow IT, né? Então, você tinha um cara do financeiro lá que ele tinha praticamente um servidor embaixo da mesa dele e tinha ali um sistema em Access ou tinha uma planilha gigante que só ele sabia mexer. Então, se ele precisar de um suporte, ele estaria sozinho. Então, hoje você tem que dar uma ferramenta, mas que você tenha isso de forma corporativa para a empresa conseguir dar suporte para aquele usuário. As empresas que nascem hoje, as startups, elas praticamente não têm mais estrutura de rede física, controlador de domínio, controlador de impressão, file server. VPN. Né? As empresas atuais que ainda possuem toda essa estrutura, independente do tamanho, normalmente elas são presas por causa de sistemas legados, né? Aquela falta de coragem de migrar um sistema e transformar web. Mas a gente percebe que quando você migra, você usa aí num dispositivo iOS ou no Android, é um grito de liberdade para a organização. A empresa migrando da plataforma, eu vislumbro, queria ver sua opinião, que a empresa que tem coragem de acabar com esses legados, ela vai acabar com o VPN, ela vai acabar com rede física local, vai perder uma dependência enorme no Active Directory, vai sumir com file server, que hoje a gente sabe que com SharePoint, Drive e outras ferramentas de compartilhamento de documentação não faz sentido nenhum, né? Pelo contrário, só dá trabalho. E os provedores, né? O espaço que o Google te dá, que a Microsoft te dá e outros te dão de documentação, não faz sentido você ter aquele tanto de disco físico gerando transtorno e suporte para a organização.
Você entende assim também? Não, sim, entendo. Na verdade, o que essa parte do file server, na verdade, a gente imagina até que seja um pouco quando você moderniza isso, você dá um avanço grande aí para a empresa. Isso pode ser alguma coisa que possa travar um pouco da empresa, mas assim, e a gente está acostumado também, eu que trabalhei na IBM, na Microsoft, na Oracle, então você via uma disputa muito grande na hora que o cara escolhia uma tecnologia, ele era Java com Oracle, era .NET com SQL Server, na época da IBM lá com DB2, em cima de RISC, de System X ou de AS400. Então, assim, na verdade, naquela época, você criava ali um lock-in naquele cliente, você criava uma fidelidade que ele desenvolvia. E assim, por exemplo, na época da IBM, ela ajudava muito os ASVs a desenvolver tecnologia em cima dela. Então, ela tinha seus laboratórios dentro das instituições de ensino para o cara, na grade de formação, ele aprender aquela ferramenta e depois ele desenvolvia. E aí era muito fácil quando uma empresa resolvia, por exemplo, na área têxtil, que ela escolhia um software italiano lá que só rodava em AS400. Então, quando aquela empresa vendia o software, a gente ia vender o AS400 lá de qualquer forma. Então, isso é bem interessante. Depois, a Microsoft também investiu bastante nos Innovation Center para que os alunos saiam com essa consciência de desenvolvimento em cima de Microsoft. E hoje, essa questão dos microserviços de Kubernetes, então isso moderniza bastante, agiliza e não deixa o sistema ficar preso a um fabricante só. Então, você tem muito mais agilidade aí para mudar de acordo com as demandas de mercado, né? Hoje a geração ela exige, né, que o desenvolvedor, o DBA, que nem existe mais essa função, eles já sejam multiplataformas, né? Uhum. Quando eu falava aí há 10 anos atrás que ia acabar a função de administrador de e-mail, a função de DBA tradicional, me chamavam de louco, né? Uhum. Preferiram ver acabar a locadora física por causa de um Netflix ou de outras plataformas do que acreditando que o da TI nada mudaria. E é a tendência que tem, porque os recursos que vêm num SQL, num BigQuery e outros bancos, num Exadata, a maioria da inteligência desses bancos são serviços que você fazia manual há 15, 20 anos atrás e dependia do especialista. E hoje o próprio software, o sistema do banco de dados, ele já faz aquele serviço que dependia de um DBA, né? Então, aquela parte da manutenção já praticamente inexiste, correto? Sem dúvida. Hoje, com essa questão de nuvem e com a hiperconvergência, quando você compra um equipamento, ele já vem praticamente com toda a parte de rede setada, toda a parte de discos já setada, toda a parte de alta disponibilidade setada, depois você vai só, de acordo com as melhores práticas dele, instalando cada workload que você vai fazer. Então, realmente, antigamente você precisava abrir um ticket de rede, você precisava abrir um ticket da pessoa de servidor, você precisava abrir um ticket da pessoa de storage para fazer um provisionamento de um serviço para desenvolver um software. Então, hoje, com essa mudança também dos pipelines, né, de CI e CD, isso cada vez mais está mais automatizado, né? O SysOp hoje, até a própria AWS fala um termo que se você fez aquilo, você bota para rodar. Então, a própria pessoa que está desenvolvendo é que vai colocar no ar, né? E aí vai fazer o teste, né? Do início ao fim. Em outro capítulo, eu estava conversando com o Bruno Ciscotto, da NeoCloud, e é interessante porque ele não é formado em TI, né? Ele é formado em engenharia e depois fez agronomia. E a sua formação? Então, eu comecei, na verdade, como técnico de Escola Técnica Federal, né? Eletrotécnica, mas sempre fiz muito curso na área de tecnologia. Minha formação mesmo eu sou bacharel em Ciências Contábeis. Isso, na verdade, me deu uma capacitação muito boa para a área comercial. Acho que na época que eu estava começando a trabalhar com área comercial, eu fazendo contabilidade, por exemplo, na época eu fazia muita alocação de equipamento pela Itautec, por exemplo, então mostrava, por exemplo, as vantagens financeiras de uma alocação de equipamento. A gente está falando de locação há mais de 20 anos atrás, né? Isso. Então, na verdade, minha formação foi Escola Técnica Federal, depois Ciências Contábeis, mas depois eu fiz pós-graduação aqui na UFMG na parte de rede de telecomunicações. Mas assim, hoje em dia, o profissional de tecnologia ele não tem uma formação específica. Então, o que vale muito são as certificações. Então, tem várias certificações de Microsoft, de AWS. O contratante, principalmente o governo, né, quando ele vai contratar, às vezes, um contrato de outsourcing ou de serviço, ele exige um currículo meio, desculpa a expressão, meio sem noção, né? Porque exigir, hoje você ter que ter graduação num menino de tecnologia, num talento, é complicado, né? E em algumas situações, quanto mais talentoso, menos ele quer saber da faculdade. Como você vê isso? Então, na verdade, é igual fazendo analogia na parte de medicina. Você vai lá num clínico geral, que talvez seja a pessoa que sai da
da faculdade, numa formação que, na verdade, ele sai lá também, ele vê uma grade de ensino ali que tem várias disciplinas. Depois ele vai ver o que ele mais gostou, o que mais tem oportunidade de mercado e vai se especializar. E aí ele vai tirar a certificação específica daquela área dele. Então, assim, essa parte de certificação eu acho mais importante até que... Assim, é importante a graduação para a pessoa ter uma visão do todo, né? Para ver como é que funcionam as coisas. Assim, na nossa área é difícil você perguntar alguma coisa que por exemplo, eu não sei, pelo menos eu não tenho a noção do que é, ou aonde eu possa buscar alguma informação daquilo. Então é importante você ter uma base escolar, aí uma base de graduação boa, para você ter toda essa visão do mercado, né? Do que você pode oferecer. E até para você conseguir qualificar algum negócio. Então, a pessoa de TI, às vezes, ela é muito especializada naquela área, mas é só aquele pedacinho mesmo. Eu sou especializado em fazer integração de API, só sei aquela parte, e isso é valorizado no mercado. Na nossa empresa, a gente tem várias pessoas que conhecem um pedacinho de cada. Né? Mas a visão dos números que te deu notoriedade para você se especializar. Sem né? dúvida. Até porque uma das grandes dificuldades, né, que eu acompanhei no mercado é ensinar vendedor a fazer conta. Sem dúvida. Né? Não só isso, você tem que ensinar o vendedor a fazer conta, mas ensinar o vendedor a ver o que o cliente realmente precisa, né? E você ganhar essa confiança do cliente. O que gera valor de verdade para ele, né? Às vezes o cliente está te procurando para comprar um pão de queijo, na verdade ele quer uma lasanha. Ou então, às vezes, você tem uma tecnologia nova que o cliente nem sabe que ele precisa. Então, você tem que ir lá informar... Mas ele sabe que tem um problema. Sim. Se você souber interpretar o problema dele... Pode ser que você encaixe uma tecnologia ali disruptiva. Sem dúvida. Então, o mais importante talvez é você conseguir chegar lá antes mesmo da demanda do cliente. Então, ou seja, na geração de demanda lá. Você conseguir estar atualizado e realmente mostrar o que o cliente precisa e o que vai fazer ele agregar valor, por exemplo, no negócio dele, fazer ele ganhar mais dinheiro ou fazer ele reduzir custo. Adriano, se a gente for pegar seu currículo, a gente vai ficar aqui 5 meses debatendo, né? Vamos marcar um próximo bate-papo. Claro, sem dúvida. Vou te agradecer aqui a presença. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez aí a iniciativa, o canal. Acho que o canal está super legal. Acho que vai ajudar muitos jovens aí a tomar alguma decisão, né? Às vezes até mudar, né? A gente fala aí nas startups, pivotar de carreira. Mas assim, tem oportunidade para todo mundo nesse mercado de TI. Eu parabenizo vocês aí por essa oportunidade que está dando para as pessoas falarem e influenciar esses novos talentos que estão por vir aqui no mercado. Se alguém quiser procurar a Mindwork, onde que localiza? Adriano Lemos, aqui, nós estamos aqui na www.mindworks.com.br. Meu telefone 31 99219 8125. Podem me ligar, meu telefone é praticamente 24/7, que eu vou endereçar as demandas aí com o nosso time interno. Perfeito. Gente, mais uma vez vou agradecer aqui o Adriano Lemos, diretor da Mindworks, uma empresa com mais de 25 anos de mercado, capixaba, e agora desfrutando aqui dos prazeres mineiros. O Adriano tem uma grande e vasta experiência, né, tanto no Espírito Santo, Bahia, parte do Nordeste, Minas Gerais, sem contar as outras partes que ele trabalhou aí representando Microsoft, conhecendo o Brasil inteiro, vasta experiência em Brasília. Esse cara é uma enciclopédia do nosso mercado. Adriano, obrigado, te agradeço, Magna TI pelo apoio, nosso apoio aqui do Diego na produção. Em breve a gente vai ter mais outro entrevistado aqui no Contei Tudo, para chamar o Adriano e fazer igual ele, né? Contou tudo, né, Adriano? É isso aí, contei tudo, não escondi nada. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau.